Olá, gente, tudo bem? Vamos lá, a nossa próxima pergunta. A pergunta que surge aqui é o seguinte: qual é o significado da Santa Ceia? Vamos lá, eu vou tentar colocar em miúdos, na verdade abreviar, porque a gente poderia falar muito tempo sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa já começa o erro pela frase, né? Santa Ceia. Eu não sei porque que o pessoal insiste de chamar de Santa Ceia. Não é Santa Ceia, assim como não é Santo Batismo, assim como não é... Entende? As pessoas colocam santo, né, onde a Bíblia não coloca. Primeiro que a Bíblia nem chama de ceia. A ceia foi o que Jesus comemorou com os discípulos, a Páscoa judaica, né? Ele mandou os discípulos prepararem essa ceia judaica, e depois de ter ceado, se você ler o texto de 1 Coríntios 11, você vai ver muito claro que o texto diz que depois de haver ceado, quer dizer, já tinha acabado a ceia judaica, a Páscoa, ele pega o pão e pega o vinho para representar, para simbolizar uma verdade que ele queria introduzir, né, aos discípulos. Então, se você for correto com o texto, você vai ver que isso aconteceu depois da ceia. Então, tecnicamente, ceia não seria nem a palavra apropriada, muito menos Santa Ceia, né? Mas o povo gosta de colocar a santidade onde não tem, né? E isso acaba também dando uma conotação que é uma coisa além do que a Bíblia que é realmente que a ceia, né? Que o memorial, prefiro chamar de memorial, queira dizer. Bom, vamos lá. A segunda coisa que eu quero enfatizar, respondendo essa pergunta, é que a verdade transmitida na ceia ou no memorial, né, prefiro chamar de memorial, é uma verdade que é figurativa. O memorial, ele não é literal. A verdade que está sendo ensinada ali não é literal. A verdade que está sendo ilustrada ali é um resgate, é um reforço, um resgate na memória do cristão a respeito da eficácia da morte, né, e do sacrifício de Jesus. Então, quando nós participamos, né, do pão e do vinho, nós estamos resgatando, né, o testemunho no nosso coração que Jesus morreu e que a morte dele foi um substituto pelos nossos pecados, que ele foi totalmente esvaziado ali na cruz, né? Que a vida dele foi entregue como um sacrifício pelos nossos pecados. O problema é que ao longo da história do cristianismo você vai perceber que a ceia, né? Vamos chamar de ceia, que é como você conhece, sofreu na mão de muitas pessoas, de muitos teólogos, de muitos da própria Igreja Católica e de igrejas protestantes também, sofreu muita alteração daquilo que deveria ter sido desde o início, né? Por exemplo, no ano 800 e alguma coisa, ficou estabelecido então na Igreja Católica a chamada doutrina da transubstanciação, que obviamente é uma perversão do texto, né? Traduzir a Bíblia de forma muito errada. Então, basicamente, qual é a posição da Igreja Católica em relação... Depois eu vou falar das igrejas protestantes também, tá? Não estou puxando sardinha aqui para ninguém. A Igreja Católica veio com essa ideia de que o pão e o vinho, né, com base nesse texto de 1 Coríntios 11, 26... quando diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse texto todo aqui, né? O 24 principalmente, né? Tendo dado graças aqui a Jesus, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Lendo esse texto e não compreendendo o significado, a Igreja Católica criou o que é chamado de transubstanciação. O que é isso? No momento em que o padre evoca, né, que ele toma nas suas mãos o elemento o pão e o vinho,
e ele eleva aos céus para dar graça, nesse momento, sob a oração do Padre, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Eles se transubstanciam, eles tomam, né, a substância, né, deixa de ser pão e vinho e passa a ser o corpo e o sangue de Cristo. Não é isso que Jesus quis dizer. Esse texto não pode ser entendido dessa maneira literal, por várias razões, né? Primeiro que, se você fizer uma análise no pão depois que o Padre eleva, ele continua sendo trigo, ele continua sendo tendo todos os elementos que tem no pão. Não existe fígado, não existe coração, não existe átomo do corpo humano, DNA do corpo humano, continua sendo pão. E o vinho continua sendo suco, né, da uva, se for vinho de verdade ou se for suco de uva, acaba também sendo a mesma coisa. Então essa verdade, esse ensino, na verdade, não subsiste a uma análise bíblica. Tanto é que depois, a Bíblia diz que depois de Jesus ter elevado o pão, né, ele continua chamando de pão e ele continua chamando de vinho. Então, mesmo depois da oração, Jesus não mudou o nome, eles não mudaram o nome. E aí, como é que seria? Jesus teria dois corpos. Jesus está aqui, e ao mesmo tempo ele está pegando o pão, dizendo que esse pão, né, diz aqui no 24, né, comer, esse é o meu corpo que é partido por vós. Então, quantos corpos Jesus tem? Jesus que está falando essas palavras aqui. Então, elas não podem ser entendidas literalmente. Senão, Jesus teria dois corpos. Outra coisa, o texto diz assim que, da mesma forma, ele tomou o cálice, né, dizendo, esse é o cálice da Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso das vezes que beberdes em memória de mim. Peraí. Cálice, a gente bebe o cálice? Eu pergunto para você, não, ninguém bebe o cálice. A gente bebe o que está dentro do cálice. Então, na verdade, mais uma vez, é uma força de expressão. Quando Jesus fala de beber do cálice, ele está falando, na verdade, de beber dos conteúdos do Evangelho, né? Aquilo que está dentro do cálice, aquilo que está dentro do Evangelho, a nova aliança, toda a profundidade, com toda a riqueza que está presente dentro da nova aliança que Jesus fez conosco, né? Certo? Então o conteúdo ele é todo espiritual, não tem nada literal nesse texto. Aí depois Martinho Lutero veio com uma outra teoria, né? Os reformados, né? O Martinho Lutero, pai da reforma protestante, ele veio também com uma outra ideia bastante errada, que é diferente, mas acabou dando na mesma também, da transubstanciação. É o que Lutero chamou de consubstanciação. Lutero negava a ideia católica de que os elementos se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, mas Lutero ele desenvolveu uma ideia de que Jesus se une ao pão e ao vinho em todas as suas partes, por cima, dentro e por baixo, espiritualmente, que Jesus está unido ao pão. Isso também foge do texto sagrado, porque é o que eu digo, o significado do texto ele é absolutamente figurativo, ele está remetendo a uma verdade que Jesus iria enfrentar na cruz e que, para a consciência do cristão, é uma lembrança, um resgate no nosso coração da eficácia absoluta do sacrifício de Jesus, que ele cumpriu, né, a morte pelos nossos pecados completamente, que se esgotou na cruz e ali foi aperfeiçoado, quando ele disse está consumado. E isso é apenas lembrado, isso é um lembrete desse poder e dessa vitória na cruz. Então Jesus não se une aos elementos espiritualmente falando, como Martim Lutero pregou. Inclusive Zwinglio, que também foi um outro reformador da Suíça, ele chegou a ser bastante veemente com Lutero, dizendo que Lutero estava pregando idolatria e que a teoria de Lutero comprometia também a cristologia, né?
que pregava distorcia o significado cristológico também. Então a mensagem da ceia basicamente é um memorial da vitória de Jesus. Ele diz que nós deveríamos fazer isso até que ele voltasse. Então o que Jesus está dizendo? Ele estava dizendo que ele iria ressuscitar. Essa é a mensagem do Evangelho, que nós não seguimos um defunto, nós não seguimos um líder cadáver. Jesus ressuscitou e ele profetizou isso, declarou que ele ia ressuscitar. E não só que ele ressuscitaria, mas que ele voltaria novamente. Então a ceia é um lembrete que está no meio da história, que Jesus veio, que a sua morte foi eficaz e que Jesus voltará novamente como o Senhor da glória todo-poderoso, tá bom? E essa verdade está no coração, é latente no coração do salvo. O que passa disso é dogma evangélico, é código interno de igreja e não está na palavra. Deus abençoe.